Este é mais um episódio do Ethics for All, o podcast do FGV Ethics, o Centro de Estudos em Ética, Transparência, Integridade e Compliance da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Esse é um espaço para debater os principais tópicos ligados à ética, transparência, integridade e compliance no contexto da administração de empresas e da administração pública. Eu sou Paulo Marziona, professor na FGV-AESP e vice-coordenador executivo do FGV Ethics. O episódio de hoje do Ethics for All, sobre integridade e compliance no esporte brasileiro, tem o patrocínio da BRF. Hoje nós vamos conversar sobre a importância de integridade, transparência e compliance no esporte brasileiro a partir de diversas perspectivas, entendendo como tais temas podem impactar atletas, federações, clubes e empresas envolvidas com o esporte no país. Para isso, temos duas convidadas muito especiais. Nossa primeira convidada é Yane Marques, pentatleta, medalhista olímpica e bicampeã em Jogos Pan-Americanos. Yane é secretária executiva dos esportes em Recife e presidente da Comissão de Atletas do COB. E a nossa segunda convidada é Daniela Castro, advogada e mestre em economia, fundadora e diretora executiva da Impact Advocacy, diretora do Advocacy Hub e diretora do Pacto pelo Esporte. Daniela foi também diretora executiva da ONG Atletas pelo Brasil e trabalhou como secretária adjunta de Esportes e Lazer na Prefeitura de São Paulo. Os Jogos Olímpicos de Verão em Tóquio, com início em 23 de julho, são mais do que simplesmente um evento esportivo. O ato final de um ciclo olímpico é não só o resultado de anos de preparação de atletas, mas também o resultado de grandes investimentos financeiros de clubes, federações, governos e patrocinadores. Um segmento que movimenta valores financeiros elevados em todo o mundo, infelizmente é também marcado por alguns episódios notórios de crises de gestão, desvios de conduta e falta de integridade em seus mais diversos níveis. Nesse contexto, é de grande importância entender quais os impactos que estes problemas de gestão e integridade geram em diversos atores envolvidos no esporte brasileiro e as movimentações e iniciativas existentes para transformar positivamente esse setor. Como exemplo, temos o Rating Integra, desenvolvido no âmbito do Pacto pelo Esporte, que visa avaliar a maturidade das entidades esportivas brasileiras e fornecer diagnósticos e ferramentas para que aprimorem seus sistemas de governança, integridade e transparência. Será sobre ferramentas como essa e outras mais que falaremos no episódio de hoje, sobre integridade e compliance no esporte brasileiro. A minha primeira pergunta visa justamente entender qual o tamanho e o impacto do problema que estamos falando. Daniela, pelo ponto de vista da sociedade civil e das empresas, que são potenciais patrocinadoras, quais os maiores desafios identificados no esporte brasileiro quanto a questões de integridade e de compliance? É uma pergunta que, de alguns anos para cá, o esporte brasileiro resolveu enfrentar, né? Acho que a gente está num momento, não só no esporte, mas é um caminho, né? Algo que está sendo construído. O esporte brasileiro, ele sempre teve esse desafio, né? Justamente você tem muito as entidades esportivas, federações, confederações, clubes, o uso, né, de recursos públicos, né? Então esse foi, acho que, o início da discussão no esporte. Em 2013 houve aí, até antes, né, uma união de atletas e empresários e algumas organizações de clubes e associações ligadas ao esporte que resolveram colocar esse assunto, né, na esfera legislativa. Então, é um assunto que sempre causou uma enorme insegurança para os investimentos, principalmente privados, né, e muitos questionamentos relacionados aos recursos públicos. Então, já vinha essa discussão, que acompanhou talvez a discussão no próprio Brasil e no mundo, né, mudanças da governança de empresas, do setor público, né, com maior responsabilização sobre esses recursos. Do ponto de vista público, então, houve a aprovação, depois dessa união de atletas, empresários, a aprovação da 18A da Lei Pelé, que colocou para os recursos públicos uma regra, né, de uso dos recursos da administração direta e indireta, estabelecendo que confederações, federações e clubes tivessem uma série de regras
para receber esses recursos, né? Limite de mandato, participação dos atletas em votações, prestação de contas, transparência. E isso foi em 2013, né? No mesmo mês foi aprovada a lei anticorrupção. Então, isso chamou bastante a atenção das empresas, porque também o patrocínio se viu sob essas regras da lei anticorrupção, né? Então, a partir daí, a lei 18A, o artigo 18A mais a lei anticorrupção, fez com que algumas empresas quisessem implantar essas mesmas regras e algumas mais para o patrocínio também privado na área do esporte. Então, acho que vem aí um caminho de muita discussão no tema, né? Mais 2013 eu considero como um marco aí da área pública, mas também para as empresas, para olhar esse patrocínio privado. Yane, pegando em cima daquilo que a Daniela contou para a gente, compartilhou com relação a esse marco de 2013, mas esses desafios que já existiam anteriormente, que continuam a existir com relação à transparência e integridade no setor esportivo, pegando a sua experiência, tanto como atleta, como gestor público, quais são os impactos que você já viveu desses elementos identificados pela Daniela? Alguns impactos bem notórios, né? É muito legal o que a Daniela falou, eu compartilho dessa ideia. A gente vive um momento, eu diria, bem mais feliz, né? No que tange a participação dos atletas na gestão, a capacitação dos atletas para assumir funções como comissão de atleta, Atletas pelo Brasil, Comissão Nacional de Atletas, atletas envolvidos em confederações. Quanto mais a gente pensando até além, né, da questão, digamos, de patrocínio comercial, quantitativo de valores, quanto mais o atleta se sentir confortável, ciente de que a sua confederação, que o seu clube, que a instituição que ele representa vai estar fazendo um trabalho decente, um trabalho honesto, um trabalho que responde àquelas cláusulas de leis, de regras, de transparência, de boa gestão, né, de compliance, de saber que a instituição está de verdade de mãos dadas, né? A razão de existir disso tudo que a gente fala de esporte, a gente fala de negócio, a gente fala de empresas, a gente fala de patrocínio, a gente fala de gestão, mas a razão de existir disso tudo é o atleta no final das contas, né? E o atleta, ele além de ter que estar 100% focado no treino, na competição, melhorar tecnicamente, estudar seus adversários, fazer os scouts, fazer tudo que ele precisa fazer nesse universo, né, do ser competitivo, ser atleta profissional, resguardado e tranquilo de que aquela gestão que está representando a sua modalidade está fazendo um trabalho ético, um trabalho transparente e de verdade com um propósito comum, né, de fomentar modalidades, né, de fazer uma boa gestão no sentido de qualificar os atletas, capacitar treinadores, né, pulverizar isso de uma forma muito positiva, fazer um bom uso do recurso que é recebido. O atleta, ele se sente representado, ele se sente tranquilo, confortável e vai fazer o papel dele, quer treinar, quer competir. E aí, nessa transição de carreira, que é o que eu vivi há pouco tempo e continuo vivendo, né? A gente nunca deixa de ser atleta, poder dar contribuição. Eu falo muito que na minha posição, hoje eu sou presidente da comissão de atletas, representando esse segmento, sou secretária executiva do esportes aqui em Recife. A minha missão é, poxa, o esporte fez tanto por mim e agora é hora de retribuir, dar oportunidade para outras pessoas poderem viver o que eu vivi. De uma forma muito geral, que essas leis sejam cada vez mais ajustadas, adequadas, né, que sejam coerentes a seu tempo. Uma lei que foi feita muito, ela precisa naturalmente ser atualizada, ser modernizada. E o que eu queria falar como foco principal, a participação dos atletas nisso tudo. A gente está cada vez ocupando mais esses espaços, né, e trazendo um olhar e uma contribuição muito técnica, muito apropriada de quem viveu na essência a modalidade, o esporte, né, de uma forma muito ampla, e trazendo para de trás da prancheta, para fazer as coisas acontecerem. Muito obrigado, Iane. Acho que é muito importante ter essa visão de quem estava na ponta, como você falou. O objetivo final disso tudo é o atleta, né? E eu acho que é muito importante ter essa visão sua de quem conseguiu, de quem vê como que o atleta sente isso e de poder não ter esta preocupação de como que da federação, do clube em que ele está inserido, de como que isso não vai impactar necessariamente, não impacte o desempenho do atleta no final. Daniela, pegando agora os desafios que você identificou, que a Yane compartilhou com a gente,
Pensando em possíveis soluções para esses desafios, você poderia explicar para a gente o funcionamento do Pacto pelo Esporte e do Rating Integra das entidades esportivas? Como surgiram essas iniciativas? Quais são os objetivos dela? Como elas funcionam? Claro, eu acho que como a Yane colocou, surgiu, acho que tudo foi da mobilização dos atletas. Eram 60 atletas de várias modalidades, né, que criaram Atletas pelo Brasil, então Raí, Magic Paula, Gustavo Borges, Las Grael, são vários, né, Joaquim Cruz. Então, primeiro foi uma mudança, porque quando a gente fala, é o que a Yane colocou, né, o fim disso tudo, né, é o atleta, é entregar aí o esporte, é que o esporte tenha a sua função, né, consiga não só a política pública, mas também o alto rendimento. E aí a ideia foi arrumar um pouco o que causava alguns entraves, né? E aí a gente tem que falar de governança, tem que falar de gestão das entidades esportivas. E nesse sentido, após a aprovação da 18A, que colocou justamente não só mecanismos de transparência, prestação de contas, mas também do funcionamento, né? Colocar os stakeholders para decidir. Essa foi a grande também, a democratização um pouco que necessária para qualquer gestão, né? Então, limite de mandato, participação de atletas. E a iniciativa privada, quando essa lei só serve para a administração pública e da administração direta e indireta, também nos procurou na época, né? Bom, mas a gente também queria que o nosso recurso, ao ser investido em entidades esportivas, também tivessem as mesmas regras. Então, as empresas não queriam fazer isso individualmente, colocar no seu contrato de patrocínio, né? Mas porque você também tinha aí uma ideia de fazer isso de forma mais sistêmica, e foi assim que nasceu o pacto. O pacto veio de uma ideia de, e se todos os patrocinadores do esporte acordassem que só iam colocar recursos no esporte se as entidades esportivas seguissem certas regras. Então, o pacto nasceu, né, já com 22 empresas, inclusive concorrentes, né, já estavam bancos concorrentes, empresas que concorriam, e que foi 1 ano e meio de construção, também com a presença de atletas, né, sobre também a mediação do Instituto Etos, atletas pelo Brasil, com uma metodologia de criar um acordo. Então, o pacto hoje tem 36 empresas, levou 1 ano e meio para ser criado com as áreas de compliance, jurídico e marketing das empresas. O objetivo não era cortar o patrocínio, mas colocar condicionantes e prazo para as entidades irem melhorando, né? Então, o pacto é um acordo privado, ela tem 11 cláusulas, está público, né, para quem quiser conhecer no site. As empresas que são signatárias, elas só podem patrocinar entidades que sigam, né, as cláusulas do pacto. Os contratos, foi em 2015 que foi lançado, se acordou que os contratos iam ser preservados, e a ideia era começar aí um caminho. Ao mesmo tempo, teve uma proposta, e assim, como é que a gente vai medir quais são as entidades esportivas que estão cumprindo o pacto? E foi aí que nasceu a ideia do Rating Integra. E o Rating Integra nasceu, e a decisão foi criar um rating, né, que é uma plataforma para medir governança, integridade e transparente junto com as entidades esportivas. Então, o rating é uma parceria entre o pacto, atletas, pelo Brasil, o Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico, e foi também criado junto com a FENAClubes, com a participação dos clubes, com 2 questionários. Então, o rating ele tem um questionário para entidades esportivas, confederações e federações, e para clubes. E a ideia é que o clube e a entidade façam uma avaliação numa plataforma, e depois tem uma verificação externa e eles recebem uma nota. A entidade divulga a nota se quiser, então isso é muito importante. A ideia não é ser um ranking, a ideia é que essa ferramenta também dê um passo a passo para as entidades, né? Ela é constantemente atualizada por um comitê gestor, em que participa também o COB, Comitê Paralímpico, o Pacto, e tem uma governança própria. Então, essa é o funcionamento, né? Digamos, o recurso público tem hoje uma regra, o recurso privado também estabeleceu algumas condicionantes, mas sempre no intuito de que as entidades melhorem, né? A ideia é que esse grupo de empresas aumente o investimento no esporte a longo prazo. Eu sempre digo que eu acho que talvez o pacto vai mudar mais o esporte do que a própria lei, né?
Então, você tem ali uma iniciativa de muita coragem, né, dos atletas, de muita coragem das empresas, né, de colocarem aí um acordo é pioneiro no mundo, não há um acordo assim multissetorial em prol do esporte, mas sempre com espírito muito construtivo com as entidades esportivas, né? Acho que esse é um caminho, né? As empresas também têm o seu caminho, as entidades têm o seu caminho, então esse é o funcionamento aí dessas duas iniciativas. Yane, pegando essa explicação da Daniela com relação ao Pacto pelo Esporte, ao Rede Integra, de atuação também do setor privado e multissetorial, como ela disse, no esporte, como iniciativas como essas podem impactar atletas e entidades do esporte olímpico brasileiro? É um impacto significativo e eu diria até que histórico, sabe? Eu achei muito legal quando a Daniela falou assim, que o intuito disso tudo é que as entidades melhorem. Essa fala me marcou, porque no final das contas todo mundo se une para criar mecanismos para orientar, né? A gente traz historicamente algumas situações assim, quando você fala em federação, né, estadual, confederação nacional, uma federação que às vezes funcionava na mala do carro do presidente, né? Porque não tinha nenhuma sede, tinha umas documentações, umas coisas simples ali que legitimava aquilo como uma federação, mas isso não se aceita mais. Nos dias de hoje, muita ciência aplicada ao esporte, muitos cases de sucesso de gestão, e aí o Pacto pelo Esporte, o rating, no Comitê Olímpico do Brasil, eles aplicam o que a gente chama de GET, que é Gestão, Ética e Transparência, que eu acho que é muito similar ao rating, né? Às vezes, o gestor ele não está mal intencionado, mas ele não está bem orientado a assumir aquela função. Então, além de se identificar alguns possíveis problemas, algumas falhas na gestão, né, nos encaminhamentos, nas decisões, é dado ao gestor algumas respostas, algumas soluções para problemas comuns, para que isso não se repita, para que isso aconteça de uma forma mais eficiente, mais eficaz. E aí é muito legal, né, quando a gente pensa, por exemplo, que você precisa colocar em lei que um presidente de uma confederação ele só tem direito a uma recondução. Poxa, a gente não pode eternizar um presidente no cargo, tem que ter mente nova, tem que ter gestão nova, tem que ter cara nova, tem que ter pessoas pensando diferente para as coisas evoluírem, amadurecerem, né? E a gente continuar andando para frente, a nível de gestão e a nível de representatividade. Acho que as coisas andam juntas, como muitas outras coisas. Está caminhando aqui para o final da nossa conversa, aqui, que está muito boa. Então, só para já ir finalizando, Daniela, eu queria só que você identificasse, tendo visto toda a sua experiência, quais são as principais dificuldades e desafios para impulsionar e implementar iniciativas de compliance e governança no esporte? E aproveitando já que quando você identifica esses desafios, pensando aqui, a gente tem uma parte dos nossos ouvintes que são jovens em começo de carreira e que têm interesse, eventualmente, em trilhar uma carreira dentro do esporte, dentro da gestão esportiva, que queiram ajudar a enfrentar esses desafios para implementar iniciativas e compliance e segurança no esporte. A primeira coisa que eu acho que a Yane falou, o esporte começou a dar esse passo porque alguns atores se envolveram em tentar fazer mudanças sistêmicas, né? Então, assim, é muito difícil, inclusive já juntando com a tua última pergunta, eu sempre fui muito procurada por profissionais do esporte, né? Jovens que queriam trabalhar com futebol, né? Com outros esportes. O amadorismo, né? da área trazia muita frustração, né? E como a Yane falou, começou a ter muito curso, né? Muita gente preparada para trabalhar com gestão, e você quer trabalhar de uma maneira séria, né? Então, o envolvimento dos atores mais relevantes de um setor, e isso acontece em vários outros setores econômicos, foi fundamental. Então, você tem os atletas se mobilizando, eu acho que foi o grande motor, né, para a mudança sistêmica, que se refletiu numa mudança de lei, que se refletiu numa mudança de necessidade de adequação de compliance, que também foi fruto de uma mobilização social, né? 2013 você teve os protestos, né? Você teve aí a questão do combate à corrupção. Então, teve aí uma oportunidade política que o esporte viveu, uma mobilização dos atores. Isso, sem uma mobilização, né, mais ampla, é muito difícil que as mudanças ocorram. E aí, nesse sentido, as grandes dificuldades, né, das empresas era isso, para quem patrocinar
E das entidades, é o que a Yane colocou, nem sempre é má fé, né? Existia aí um amadorismo, né, de quem criou uma federação no porta-mala de um carro. Então, a ideia também é tentar ajudar. Eu acho que o COB foi muito feliz, o CPB também nisso, né? Então, criar mecanismos, por exemplo, o GET é uma ferramenta, porque não adianta estar só em conformidade, né? Então, o rating avalia a conformidade, legal, ele não entra em gestão. O COB tem essa função de ajudar, inclusive, a melhorar a gestão, né? E ter uma ferramenta para dentro. O rating é uma ferramenta muito voltada para fora, é o que vai fazer com que a empresa decida o patrocínio. Pô, em quem eu posso colocar? Sendo que é uma nota de um ator externo, que dá essa credibilidade que também é formado pelos atores internos, mas tem aí uma nota externa. Então, o que as empresas querem é ter mais segurança, não querem estar envolvidas com a sua marca em escândalos, né? Outros patrocinadores são patrocinadores amantes do esporte, que gostam, esporte é isso, é paixão, né? Esporte é engajamento, então querem ver um esporte mais pujante. Então, para isso, hoje não se admite mais um patrocínio privado, né? Aí você tem aí a BRF que participa, por exemplo, do pacto, outras empresas, nos vários variados setores. Então, assim, ninguém mais quer e pode patrocinar que não dê essa segurança. Do ponto de vista das entidades, há uma dificuldade de se reestruturar, de conseguir recursos, então tem que ter mesmo o apoio para elas darem esse passo, né? E é um passo que precisa de investimento na parte interna, né? Eu acho que esses são os desafios das entidades, mas hoje já se tem muito mais profissionais, há aí profissionais muito bem preparados, os atletas, há também muitos cursos, as iniciativas dos comitês. Então, eu acho que temos uma situação de temperatura e pressão, né, mais favorável do que há 10 anos atrás. E eu acho que o motor desses novos profissionais também é o motor político, porque eles querem trabalhar em entidades que sejam mais profissionais, né? Então, eu vejo um futuro do esporte, um momento do esporte como a Yane é mais tempo que eu, né? A atleta pode dizer muito mais, mas eu aprendi a amar aí a área e como acompanho esse setor há mais de 10 anos, eu vejo que é um momento muito propício, de muita conversa, né? Não é punir as entidades, há muita união, né? Isso é muito importante para o esporte, e um exemplo de como compliance e mudanças éticas são possíveis e podem ser feitas de uma maneira estruturada e em parceria. Yane, minha última pergunta para você, pegando a sua experiência de atleta que migrou para a área de gestão, né? Tem alguma coisa algum desafio que você não imaginava enfrentar na área de gestão enquanto atleta e que te surpreendeu? E como que conhecer esses desafios também, que você pode dar de sugestão para ouvintes nossos que queiram também atuar na área esportiva? Muitos desafios, né? Quando a gente passa para o lado de cá, né, da parte mais administrativa, a gente começa a entender melhor os processos, os trâmites. Eu digo assim, eu comecei a entender como essa máquina funciona. Não é fácil. Carece, poxa, que você se debruce para entender, para estudar, para acompanhar, criar ideias que sejam factíveis. Não adianta também achar que vai mudar o mundo em poucos anos, em pouco tempo, porque você foi uma atleta olímpica, você está bem intencionada. Existe um processo, né? Existe uma sistemática que precisa ser obedecida, mas o meu conselho seria fazer basicamente o que eu fiz, né? Eu diria que, poxa, está valendo a pena de participar, de meter a cara na hora, por ocasião do convite, eu fiquei, meu Deus, mas eu nunca treinei para ser gestora, mas eu vou ter a oportunidade de treinar para, né? De me capacitar para. E aí participar, não hesitar, de ser propositivo, e assim, na hora de escolher, escolha fazer com seriedade. Metade do caminho está percorrido. E como a Daniela falou, o futuro do nosso esporte é promissor. A gente está numa curva ascendente, assim, de ocupação de espaços, de melhorias na gestão, que reverbera positivamente em muitas outras coisas. Mas está aqui do lado de cá, eu encontrei, assim, naturalmente, algumas dificuldades. Por exemplo, liderar uma equipe muito grande. Isso eu não aprendi como atleta. Na condição de gestora, eu precisei aprender. E assim, na condição de gestora também, uma coisa que é muito, assim, que me impactou, eu falei, meu Deus, eu vou assinar esse documento e esse documento, ele vai impactar na vida de muita gente.
Então, tudo é sempre nessa ótica, né? Uma decisão que aparentemente é simples, é rápida, tem que ser tomada sempre com muita cautela, com muita seriedade, para que a gestão do esporte, para que o esporte, nas suas todas as manifestações, né, tenha uma garantia de boa representatividade, de trabalho sério, de oportunidade, de encaminhamento, de opção de vida para muita gente, por que não? Então, é isso. Eu vivi minha vida para o esporte, eu fui atleta há muito tempo, tenho hoje 37, estou envolvida nesse mundo aí desde os 12, fui atleta de escolinha, virei atleta de equipe, virei atleta profissional e agora eu estou também como gestora tentando dar a minha contribuição e eu espero que esses jovens possam se encorajar e viver assim como eu estou vivendo essa oportunidade de dar uma contribuição para o movimento olímpico como um todo. Obrigada. Então, só para encerrar, eu queria deixar aqui para vocês um espaço, tanto para vocês, se vocês quiserem compartilhar algum contato de vocês, a rede social, o que é que seja, e também se vocês pudessem indicar algum material extra, como filme, série, site ou livro para os nossos ouvintes que estejam interessados em aprofundar nesse tema desse episódio sobre integridade no esporte, ética no esporte, compliance no esporte. Yane, quer deixar algum contato, tem alguma recomendação? Eu funciono super bem no Instagram, que é o Penta Yane. Manda direct para mim, que a gente troca uma ideia, troca figurinha. Eu vou adorar aprender com vocês. E eu sugeriria que vocês pudessem visitar o site do Comitê Olímpico do Brasil. A gente está fazendo um movimento de divulgação, assim, de trabalho, na verdade, de divulgação de tudo que tange esse movimento olímpico, como esse bastidor é interessante, como as pessoas se envolvem, como o trabalho é sério. Ali a gente tem, inclusive, todas as atas das nossas reuniões das comissões da comissão de atletas, né? A gente faz reunião quase que semanalmente. O que é que os atletas estão discutindo? O que é que a gente está desenhando? O que é que a gente está planejando? O que é que a gente está fazendo em prol do esporte no Brasil? Né? Lá tem também o Instituto Olímpico do Brasil com cursos gratuitos para quem se interessar em fazer, né, se capacitar. Alguns precisam de aprovação, de seleção, que são cursos mais concorridos, mas tem curso na gestão, tem curso na área técnica, enfim, é um ambiente bem interessante para ser conhecido e explorado. E eu desejo a todos vocês muito sucesso. Contem comigo, estarei sempre aqui à disposição. Foi um prazer gigante. Muito obrigado, Yane, muito obrigado por aceitar o convite e, evidentemente, também muito parabéns pela sua trajetória, que acho que também é um exemplo para todo mundo que gosta de esporte, né? Admira muito. Daniela, algum contato que você queira deixar e alguma sugestão de livro, série, filme, site, para quem está interessado no tema desse podcast? Tenho algumas, né? Para quem quiser, vou me ater mais ao case mesmo do pacto. Eu acho que tem vários detalhes interessantes desde a sua formação até toda a metodologia que foi criar um pacto com tantas áreas, né? E tantas empresas. Tem um livro que chama 48 Visões sobre a Corrupção, que conta um pouco a história do pacto, do Instituto Não Aceito Corrupção. Então, tem ali tem uma história. Tem também o site do Pacto, pactopeloesporte.org.br, que tem lá o termo. Então, mostra o termo, né, a governança do próprio pacto. Para quem estuda o tema, é muito interessante como material. O próprio Rate Integra, que tem o seu site com um manual, quais são as perguntas, né? Os questionários foram criados especificamente para dar conta do ambiente esportivo, mas tem muitas perguntas que são de boas práticas, né? Então, é muito interessante o questionário, como funciona a pontuação desse rating também, para quem tiver interesse, é rateintegra.org.br. E ali também tem um pouco das histórias, nas mídias sociais tem depoimento das empresas que participam, o pacto tem uma governança com conselhos, com plenária, então, para quem interessa em saber o modelo, ali é bem interessante. E de resto, também fico à disposição pelo LinkedIn, Daniela Castro, ou Daniela R. Castro, também pelo Instagram, quem quiser contactar. Sempre eu gosto de contar essa história, né? E quem tiver também perguntas, e, de novo, agradeço imensamente o convite, para mim é um prazer falar sobre isso, e até a próxima. Eu gostaria, então, de agradecer às nossas convidadas, Yane Marques e Daniela Castro, por estarem aqui com a gente conversando sobre a importância da integridade e do compliance no esporte para o Brasil. Agradecemos uma vez mais a BRF por patrocinar o episódio de hoje. Além de nos ouvir no podcast Ethics for All, recomendo aos nossos ouvintes que nos sigam também no Instagram, no usuário FGV Ethics.
Ao longo das Olimpíadas de Tóquio, teremos conteúdos especiais publicados por lá, com a participação de nomes importantes do esporte, como Lars Grael, Wilson Davi dos Santos, Thaís Rochel, Carol Gataz e também o Supermano. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais e ajude a disseminar o conhecimento. Também você pode escrever para a gente dizendo o que achou. Nosso e-mail é ethics@fgv.br. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.